Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais influentes e, vamos ser sinceros, complexos da história da humanidade, a Bíblia. Como é que um conjunto de livros, escrito ao longo de milênios por dezenas de pessoas diferentes, pode contar uma única e coesa história? Essa é a pergunta que a gente vai investigar hoje, explorando a unidade, a autoridade e a revelação que ela diz conter. 66. Guarda esse número. Não é só um algarismo. É a quantidade de livros, de documentos individuais, que juntos formam a Bíblia. E esses textos foram escritos por mais de 40 autores. E que autores? A gente está falando de reis, pastores, profetas, pescadores, pessoas de todos os cantos da sociedade. Cada uma com um ponto de vista único. E tudo isso ao longo de impressionantes 1.500 anos. Tenta imaginar. São 15 séculos de mudanças, de cultura, de linguagem, de história, separando o primeiro escritor do último. E mesmo assim, com toda essa diversidade de tempo, de autoria, de estilo, o que emerge é uma única e grande história. O que nos leva, claro, à pergunta inevitável: como isso é possível? Seria só a maior coincidência literária de todos os tempos ou a gente está diante de algo de uma ordem completamente diferente? Vamos começar olhando mais de perto para essa unidade, que, francamente, parece desafiar todas as probabilidades. Olha só para essa linha narrativa que se desenrola. Ela começa lá atrás, na criação e na queda. Depois ela segue pela história dos patriarcas, passa pelo Êxodo e vai construindo o caminho até o seu ponto central, a redenção em Cristo. E não para por aí, ela aponta para um final prometido, um reino futuro. É uma história com um começo, meio e fim, perfeitamente alinhados. O fio que costura tudo isso pode ser resumido numa ideia central. De Gênesis a Apocalipse, a história é uma só: Deus redimindo um povo para a sua glória. Essa, segundo a própria Bíblia, é a espinha dorsal de toda a narrativa. Então tá. Como explicar essa unidade toda? Agora a gente vai sair do fato em si para a explicação teológica que o próprio livro oferece. A explicação teológica para essa unidade cabe numa única palavra: inspiração. Ela vem de um termo grego, theopneustos, que significa, literalmente, soprado por Deus. A crença aqui é que por trás dos 40 e tantos autores humanos, havia um único autor divino guiando cada palavra. E isso leva a uma afirmação de um peso enorme. A Bíblia não se apresenta como um livro que simplesmente contém a palavra de Deus. Ela afirma ser a própria palavra de Deus. Essa é a reivindicação fundamental dela. Mas ok, e o texto que chegou até nós é confiável? Bom, a ciência da crítica textual, depois de comparar milhares de manuscritos antigos, conseguiu reconstruir o texto original do Novo Testamento com uma precisão de, pasme, 99,99%. Para qualquer documento da antiguidade, essa é uma taxa de confiabilidade absurda. O contraste com o mundo em que a gente vive é gritante, né? Vivemos numa cultura em que opiniões mudam, tendências somem da noite para o dia, e no meio disso tudo, a Bíblia se apresenta como uma rocha, uma palavra que permanece. Isso nos leva à próxima pergunta. Se essa é a palavra de Deus, para quê? Qual a finalidade dela? A resposta é revelar o próprio caráter de Deus. E essa revelação acontece em 5 grandes temas que ficam ecoando por todos os 66 livros. O caráter do próprio Deus, o juízo que é inevitável para o pecado, a bênção que vem por meio da fé, a provisão de um Salvador através do sacrifício e, por fim, a promessa de um reino de glória. Isso tudo revela que o propósito da Bíblia vai muito além de ser só informativa. Como diz a fonte da nossa análise, ela não foi escrita apenas para informar a mente, mas para confrontar o coração. Em outras palavras, a Bíblia não é um livro que a gente apenas lê. É um livro que também lê a gente. A natureza dela é ser transformadora. E essa natureza transformadora nos leva direto para a implicação final de tudo isso. Vamos pensar juntos. Se a premissa fundamental for verdadeira, se a Bíblia é de fato a palavra de Deus, Então a conclusão é inevitável e bem desafiadora. Ignorá-la deixa de ser apenas um descuido. Dentro dessa visão de mundo, se torna rebelião. Isso vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo. A grande questão deixa de ser o que eu penso sobre a Bíblia E passa a ser o que a Bíblia diz sobre mim. A pergunta se volta para dentro. E para fechar, a conclusão dessa perspectiva é que a mensagem não é algo antigo perdido no tempo, mas algo vivo. A Bíblia é a voz do Deus eterno chamando hoje.
Toda esta análise foi baseada nos entendimentos apresentados no Manual Bíblico MacArthur. Muito obrigado pela companhia